Glória a Deus. Hoje nós iremos estudar um pouco sobre Gênesis. Esse livro de Gênesis que tem como chave o princípio. Através desse estudo, nós vamos adquirir o conhecimento dentro da verdade e dos estudos já elaborados, para que nós possamos cada vez mais firmar nossos passos na verdade. E o livro de Gênesis, ele tem um princípio. O título-chave é o princípio. O princípio é o momento em que alguma coisa é criada. E nós temos esse livro de Gênesis do grego, que escreve Gênesis, origem, a origem do mundo, de tudo quanto há no universo, de toda a criação. É o livro dos princípios. Nós temos o comentário que retrata que Gênesis pode ser descrito com exatidão como o livro dos inícios. Pode ser dividido em duas porções principais. A primeira parte diz respeito à história da humanidade primitiva. Nós vamos encontrar essa história da humanidade primitiva registrada na Bíblia Sagrada nos capítulos de 1 até o capítulo 11 do livro de Gênesis. A segunda parte trata da história do povo específico que Deus escolheu como seu próprio povo. Nós vamos encontrar nos capítulos 12 até o capítulo 50. O autor apresenta o material de forma extremamente simples. Oferece 10 histórias que podem ser prontamente percebidas segundo o esboço do livro. Algumas dessas histórias são breves e muito condensadas, mas não obstante, ajuda a compreender o conteúdo. É bem possível que o autor do livro tenha empregado fontes informativas, orais e escritas, pois seus relatos remontam à história mais primitiva da raça humana. Embora muito se tenha escrito sobre o assunto das possíveis fontes literárias do livro de Gênesis, há muitas objeções válidas que nos impedem de aceitar os resultados da análise destas fontes. O livro de Gênesis salienta, por todas as suas páginas, a desmerecida graça de Deus. Por ocasião da criação do mundo, a graça se exibe na maravilhosa provisão preparada por Deus para as suas criaturas. Na criação do homem, a graça de Deus se manifesta no fato que o homem foi concedida até mesmo a semelhança com Deus. A graça de Deus se evidencia até mesmo no dilúvio. Abraão foi escolhido, não por merecimento, mas antes devido ao fato de Deus ser cheio de graça. Em todos os seus contatos com os patriarcas, Deus exibe grandes misericórdias. Sempre recebem muito mais do que qualquer deles poderia ter merecido. Há uma outra importante característica do livro de Gênesis, que não se pode esquecer, a saber, o modo eminentemente satisfatório pelo qual responde nossas perguntas sobre as origens. O homem sempre haverá de querer saber como o mundo veio à existência. Além disso, sempre sente bem dolorosamente o fato de que alguma grande desordem caiu sobre o mundo
e gostaria de saber qual a sua natureza. Em suma, preocupa-se em saber como o pecado e todas as suas tremendas consequências sobrevieram. E, finalmente, o homem precisa saber se existe alguma esperança básica e certa da redenção para este mundo e seus habitantes. De que consiste essa esperança e como veio a ser posse do homem. O autor, ninguém pode afirmar com absoluta certeza que sabe quem escreveu o livro de Gênesis, visto que Gênesis é o alicerce necessário para os escritos de Êxodo, Deuteronômio, e visto que a evidência disponível indica que Moisés escreveu esses 4 livros. É provável que Moisés tenha sido o autor do próprio livro de Gênesis. A evidência apresentada pelo Novo Testamento contribui para que essa posição, vamos conferir especialmente em João capítulo 5. Aqui, vamos conferir especialmente em João capítulo 5, versículo 46 e 47. Quando Jesus diz para os discípulos assim: porque se vós cresces em Moisés, creias em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Aqui é uma referência que contribui para compreendermos especialmente que o livro de Gênesis foi escrito por Moisés. Temos também uma referência no livro de Lucas, capítulo 16. Vamos conferir Lucas, capítulo 16. Os versículos são Lucas 16, 31, né? Lucas 16, 31, conforme tem a referência. E está escrito assim: porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Nessa passagem aqui, o Senhor está falando acerca da parábola do rico e Lázaro, né? O mendigo. Quando morreram e ambos foram revelados por Jesus Cristo sobre, nessa passagem que dá a entender que o livro foi escrito por Moisés. Esses livros chamados Pentateuco, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Temos também aqui outra referência em Lucas 24, 44. Lucas 24, 44, onde o Senhor Jesus Cristo também cita a respeito. E disse-lhes: são estas palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo quanto de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então, o livro que refere a Gênesis, em todo, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio foram escritos por Moisés. São eles que testificam acerca de Jesus Cristo. Então, este é o nosso conteúdo para conhecimento hoje acerca do livro de Gênesis e podemos ter um conhecimento dentro das Escrituras Sagradas sobre o livro de Gênesis, que é o livro do princípio, o livro das origens. Que Deus continue nos abençoando e que nós vamos continuar trazendo para vocês outros conhecimentos acerca da Escritura Sagrada. Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico Missão Eterna, divulgando a palavra de Deus. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ter o conhecimento que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Compartilhe
esta mensagem. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.